E aí, fiel, preparado para o que acabou de estourar nos bastidores do Parque São Jorge? Porque o que vem por aí vai fazer você entender por que os bastidores do clube estão fervendo neste momento. O nome que está na boca de todos os corintianos, aquele que carrega o peso da camisa 9, aquele que foi decisivo em conquistas recentes e que fez a Fiel sonhar com glórias, está no centro de uma movimentação que está deixando todo mundo de cabelo em pé. E olha, não é qualquer especulação de mercado não, é algo que está mexendo com as estruturas do clube, com a cabeça da diretoria, com o planejamento do técnico e, principalmente, com o coração de quem vive e respira Corinthians todos os dias. Yuri Alberto, o camisa 9 que foi herói na conquista do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, está no epicentro de uma situação que está tirando o sono da fiel torcida. Nos últimos dias, o nome do atacante foi parar nos principais veículos de comunicação da Europa, e isso não é pouca coisa. Quando um jogador do Corinthians começa a ser especulado em clubes gigantes do futebol europeu, a tensão aumenta, a expectativa cresce e o medo de perder uma peça importante bate forte no peito de qualquer torcedor apaixonado. E foi exatamente isso que aconteceu quando o Diário AS, um dos jornais mais respeitados da Espanha, soltou a informação de que o Atlético de Madrid estava monitorando de perto a situação do atacante alvinegro. Mas não parou por aí. Rumores de uma possível investida do Fenerbahçe, da Turquia, também começaram a circular, deixando a Fiel em estado de alerta máximo. E como se não bastasse, a lembrança das propostas recusadas ainda está fresca na memória de todos. No início do mês, o Corinthians recebeu uma oferta de 22 milhões de euros da Lazio, da Itália, e prontamente recusou porque entendia que o valor estava abaixo do que o jogador representa para o clube. E antes disso, lá no ano passado, a Roma chegou a oferecer 190 milhões de reais, e o Timão também disse não. Quer dizer, estamos falando de um jogador que desperta interesse internacional, que tem mercado, que tem valor e que está sendo cobiçado por gigantes. E isso, fiel, é motivo de orgulho, mas também de preocupação, porque a gente sabe que o futebol europeu tem um poder de atração imenso e que propostas podem aparecer a qualquer momento. Mas calma, torcedor, porque tem uma informação importantíssima que está circulando neste exato instante e que pode acalmar um pouco o seu coração ansioso. A assessoria de Yuri Alberto resolveu se pronunciar oficialmente sobre todas essas especulações que estão tomando conta das redes sociais, dos noticiários esportivos e das conversas entre os torcedores. E olha, a nota divulgada pela equipe que cuida da imagem do atacante foi direta, clara e objetiva. Eles deixaram bem claro que, até o momento, não existe nenhuma proposta oficial na mesa, nenhuma comunicação formal envolvendo negociações e que o jogador não foi procurado por nenhum clube. A assessoria foi enfática ao afirmar que Yuri Alberto está 100% comprometido com o Corinthians, focado exclusivamente no trabalho diário e nos desafios que a temporada vai apresentar. O atacante está concentrado na sequência do Campeonato Paulista, na disputa da Supercopa Rei contra o Flamengo e no Campeonato Brasileiro, que são os objetivos prioritários do clube neste início de ano. E essa informação, fiel, é fundamental para entender o momento que o Timão está vivendo. Porque uma coisa é a especulação da imprensa, outra coisa completamente diferente é a realidade dos fatos. E a realidade, pelo menos até agora, é que Yuri Alberto continua sendo jogador do Corinthians, continua vestindo a camisa alvinegra com orgulho e continua sendo peça fundamental no planejamento do técnico Dorival Júnior para esta temporada. Mas se você está acompanhando tudo isso e quer continuar por dentro de cada movimentação, de cada informação quente que sair dos bastidores do Parque São Jorge, inscreva-se agora no canal Central Fiel News 24 horas e ative o sininho das notificações, porque aqui você fica sabendo de tudo em primeira mão, sem filtro, sem enrolação, direto ao ponto. A gente está acompanhando minuto a minuto tudo o que acontece no Corinthians, e você não pode ficar de fora dessa. Então corre lá, se inscreve, ativa o sininho e fica ligado porque o que vem por aí vai ser ainda mais intenso. Agora, voltando ao assunto principal, é importante a gente entender o tamanho da importância de Yuri Alberto para o Corinthians neste momento. O atacante chegou ao clube em 2023, vindo do Zenit, da Rússia, em uma negociação que envolveu o empresário André Curi, e desde então vem sendo uma das principais referências ofensivas do Timão. Na última temporada, ele marcou 19 gols em 58 jogos, sendo decisivo nas conquistas do Paulistão e da Copa do Brasil. E olha, não foram gols comuns não, foram gols que decidiram partidas importantes, que deram tranquilidade ao time em momentos de pressão, que fizeram a Fiel explodir de emoção nas arquibancadas. E neste início de temporada, ele já mostrou que está em forma, já balançou as redes 2 vezes em apenas 4 jogos pelo Campeonato Paulista. Ou seja, é um jogador que está produzindo, que está entregando resultado e que é peça fundamental no esquema tático de Dorival Júnior. Perder um atleta desse calibre seria um baque imenso para o clube, não só pelo lado técnico, mas também pelo lado emocional. Porque Yuri Alberto representa muito para a torcida,
representa a esperança de conquistas, representa a possibilidade de um Corinthians cada vez mais forte e competitivo. E é por isso que cada especulação, cada rumor, cada notícia envolvendo o nome dele gera essa repercussão toda entre os torcedores. E tem outro detalhe importante que a Fiel precisa saber. O Corinthians detém apenas 50% dos direitos econômicos de Yuri Alberto. A outra metade pertence ao Zenit, da Rússia. E para negociar o jogador, o clube do Parque São Jorge quer receber pelo menos 22 milhões de euros pela sua parte. Ou seja, qualquer proposta que chegue abaixo desse valor vai ser recusada de cara. E ainda tem mais, em qualquer negociação que envolva o atacante, o Corinthians vai precisar repassar 10% do valor para o empresário André Cury, conforme acordo fechado na época da contratação, durante a gestão de Duílio Monteiro Alves. Então, Fiel, quando a gente fala de vender Yuri Alberto, não é uma decisão simples, não é algo que vai acontecer de uma hora para outra. Tem toda uma questão financeira envolvida, tem negociação com o Zenit, tem porcentagem para empresário, tem o planejamento esportivo do clube para considerar. E é por isso que a diretoria alvinegra tem sido firme em recusar propostas que não atendam às expectativas do clube. Porque vender barato um jogador que está em alta, que tem mercado, que está produzindo e que é importante para o time não faz sentido nenhum. E a Fiel pode ficar tranquila que, pelo menos por enquanto, a tendência é que Yuri Alberto continue vestindo a camisa do Corinthians e brigando pelos objetivos da temporada. Mas agora vem outra questão que está mexendo com a cabeça da torcida e que tem tudo a ver com o momento que o time está vivendo dentro de campo. E é sobre isso que a gente precisa falar agora, porque não adianta nada ter um elenco forte, ter jogadores talentosos, se dentro das quatro linhas as coisas não estão funcionando como deveriam. E foi exatamente o que aconteceu na noite desta quarta-feira, quando o Corinthians entrou em campo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro e acabou sendo derrotado pelo Bahia por 2-1, jogando na Vila Belmiro. E olha, a derrota não foi só dolorida pelo resultado em si, mas pela forma como aconteceu. O Timão começou bem, abriu o placar, teve chances claras de ampliar e matar o jogo, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades. E aí, como já aconteceu várias vezes na temporada passada, o adversário aproveitou os erros pontuais da defesa alvinegra e virou a partida. E isso, Fiel, é algo que está preocupando muito, porque é um padrão de comportamento que já se repetiu diversas vezes e que precisa ser corrigido urgentemente. E quem falou sobre isso de forma bem clara foi o técnico Dorival Júnior. Logo após o apito final, o treinador deu entrevista e foi direto ao ponto. Ele disse que é um enredo conhecido, que no ano passado o Corinthians teve diversos jogos atuando dessa maneira, criando inúmeras oportunidades, não finalizando a partida e, de repente, tomando gols em erros pontuais que acabaram tirando a possibilidade de estar muito melhor no campeonato. Dorival deixou claro que espera que isso não aconteça esse ano, que o time possa corrigir esses erros naturalmente, mas que todo início requer um cuidado especial. E olha, a fala do treinador é mais do que pertinente, porque qualquer torcedor que acompanhou o Corinthians na última temporada sabe exatamente do que ele está falando. Foram inúmeras partidas em que o Timão dominou o adversário, teve volume de jogo, teve posse de bola, teve troca de passes, mas não conseguiu matar o jogo. E aí, uma falha aqui, um vacilo ali, e o adversário aproveitava para balançar as redes e levar os 3 pontos. E isso custou caro na tabela de classificação, custou pontos preciosos que poderiam ter colocado o Corinthians em uma posição muito mais confortável. E ver esse mesmo padrão se repetindo logo na primeira rodada do Brasileirão é motivo de preocupação, porque mostra que o time ainda não conseguiu resolver completamente essa questão da efetividade, da frieza para aproveitar as chances criadas e da concentração para não tomar gols bobos. Dorival também falou sobre a preparação do time para esta temporada, e esse é um ponto que precisa ser levado em consideração. O treinador explicou que o Corinthians foi uma das equipes que menos se preparou para este momento, assim como o Vasco, porque ambos vieram de 15 dias a mais de competição por conta da final da Copa do Brasil. Ou seja, enquanto os outros clubes estavam fazendo pré-temporada, treinando, ajustando o time, o Corinthians e o Vasco ainda estavam disputando a decisão da Copa. E isso, Fiel, tem impacto direto no rendimento da equipe neste início de campeonato. Dorival foi enfático ao dizer que não foi feita uma pré-temporada adequada e que o clube está tendo que jogar, praticamente, revezando parte do elenco para ter a melhor formação possível no jogo de domingo contra o Flamengo pela Supercopa do Brasil. E essa informação explica muito sobre as alterações que o treinador fez durante a partida contra o Bahia. Ele estava preservando jogadores, estava poupando atletas importantes para ter um time forte, descansado e preparado para enfrentar o Mengão em uma decisão que promete ser épica. Porque a Supercopa do Brasil é o primeiro título oficial da temporada, é uma chance de começar o ano já com troféu no bolso, e o Corinthians não pode desperdiçar essa oportunidade.
Mas ao mesmo tempo, fiel, isso mostra que o técnico está fazendo malabarismos para administrar o elenco, está tentando equilibrar as competições, está buscando alternativas para não sobrecarregar os jogadores e manter todo mundo fisicamente inteiro para a maratona de jogos que vem pela frente. E olha, quando Dorival fala que teve volume de jogo, que teve troca de passes, que teve posse de bola, mas faltou matar os jogos, ele está tocando em um ponto fundamental. Porque não adianta nada dominar a partida se você não transforma esse domínio em gols, se você não consegue ser efetivo nas finalizações. Futebol é sobre fazer gol e não levar gol, é sobre aproveitar as chances que você cria e não dar oportunidades para o adversário te machucar. E o Corinthians, nessa partida contra o Bahia, falhou justamente nisso. O time teve as oportunidades, teve as chances claras, mas não foi competente na hora de finalizar. E quando você não aproveita as suas chances, você acaba pagando o preço. E foi exatamente o que aconteceu. O Bahia aproveitou os erros da defesa alvinegra, foi letal nas finalizações e saiu da Vila Belmiro com os 3 pontos. E isso, fiel, é algo que não pode se repetir. Porque se o Corinthians quer brigar por títulos, se quer estar lá em cima na tabela de classificação, se quer fazer uma temporada de sucesso, precisa corrigir urgentemente esses problemas. Precisa ser mais efetivo no ataque, precisa ser mais sólido na defesa, precisa ter mais concentração para não tomar gols bobos em jogos que estão controlados. E essa preocupação que Dorival demonstrou na entrevista é legítima, é compreensível e é compartilhada por toda a fiel torcida. Ninguém quer ver o Corinthians repetindo os mesmos erros da temporada passada. Ninguém quer ver o time dominando o jogo e perdendo por erros individuais. Ninguém quer ver oportunidades desperdiçadas e pontos jogados fora. E é por isso que a cobrança vai ser grande em cima do elenco, em cima da comissão técnica, em cima de todo mundo que está envolvido nesse projeto. Porque vestir a camisa do Corinthians não é fácil, é uma responsabilidade gigantesca, é carregar o peso de uma torcida de mais de 30 milhões de apaixonados, é sentir a pressão de uma instituição que respira futebol 24 horas por dia. E os jogadores sabem disso, o técnico sabe disso, a diretoria sabe disso. E agora é hora de mostrar que aprenderam com os erros do passado, que estão preparados para enfrentar os desafios que vão aparecer e que vão fazer de tudo para colocar o Corinthians no lugar que ele merece. E olha, fiel, os próximos dias vão ser absolutamente decisivos para o Corinthians. Domingo tem Supercopa do Brasil contra o Flamengo, uma decisão que vai mostrar se o time está realmente preparado para brigar por títulos nesta temporada. E depois vem a sequência do Campeonato Paulista, vem o Brasileirão que está só começando, vem uma maratona de jogos que vai exigir o máximo de concentração, dedicação e entrega de todos os envolvidos. E a Fiel vai estar lá, na arquibancada, na frente da televisão, acompanhando cada lance, vibrando com cada jogada, sofrendo com cada chance perdida e explodindo de emoção com cada gol marcado. Porque ser corintiano é isso, é viver intensamente cada momento do clube, é sentir na pele cada vitória e cada derrota, é nunca desistir, nunca deixar de acreditar, nunca abandonar o time. E é por isso que você, torcedor apaixonado, não pode ficar de fora de nenhuma informação, de nenhuma notícia, de nenhuma atualização sobre o Timão. Então não perde tempo, corre agora e se inscreve no canal Central Fiel News 24 horas, ativa o sininho das notificações para não perder nada do que está acontecendo nos bastidores do Parque São Jorge. E deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre tudo isso que a gente falou hoje. Você acha que Yuri Alberto deve ficar no Corinthians ou acha que uma proposta boa da Europa deve ser aceita? Você está preocupado com a derrota para o Bahia ou acredita que é só questão de ajuste? Como você vê o time para a Supercopa contra o Flamengo? A Fiel quer saber, a Fiel quer participar, a Fiel quer fazer parte dessa discussão. Então comenta aí, interage com a gente. Porque aqui no Central Fiel News 24 horas a torcida tem voz, tem espaço e tem toda a informação que precisa para acompanhar de perto tudo o que acontece no clube do coração. Vamos juntos, Fiel, porque o Corinthians é gigante e merece sempre o nosso apoio incondicional.